Olá, hoje nós iremos falar sobre vida profissional, sobre a minha vida profissional, sobre a sua vida profissional, como que você se encontra neste momento, se você está no trabalho que você gosta, se você está esperando uma resposta, se é para você ir, se é para você ficar, como você pode trilhar nesse caminho, qual a resposta que você vai buscar. Sempre partindo de um princípio que virá no tempo que é para vir, né? Às vezes pensamos assim pela demora que não era para acontecer, você fez a escolha errada, não era por esse caminho trilhar. E por que você sente isso? Muitas vezes é porque às vezes a gente só faz, né, aquilo que está no nosso coração, só que não perguntamos, né? Não falamos se for a vontade de Deus a ser feita, se fosse Jesus, o que ele faria. Quando você muda essa perspectiva de onde você está, como você pensa, colocando Jesus no lugar, você vê que até a situação ela vai para outro rumo. Ela segue outro rumo porque você está se preocupando com o que Jesus faria. E falando sobre a vida profissional, eu quero falar sobre a minha, que é sobre concurso, né? Como que eu já passei em vários concursos, né? Hoje também atuo como professora de educação infantil, que é uma área que eu gosto muito, eu escolhi para trabalhar. E sempre coloquei Deus no caminho, sempre falei para Ele, se fosse da vontade dEle. E assim, a primeira coisa que você deve se perguntar é para onde você vai, se preparar. No caso de concurso público, você vai se identificar quando você vê uma vaga ali, quando você se depara com aquela vaga que está no edital, você vai olhar ali a demanda ali, o que você vai fazer exercendo aquela profissão. Então você também tem que se colocar ali, se imaginar já trabalhando naquela área, naquele local. Aí você começa a se imaginar a trabalhar naquele lugar. No meu caso, com crianças, né? Educação infantil. Trabalho com crianças. Foram em locais diferentes, né? No mesmo estado, que é Santa Catarina, e vários municípios diferentes, né? Comecei a minha trajetória ainda atuando, mas estudando, fiz magistério, e quando eu estava fazendo magistério, fiz um concurso, passei. Depois continuei fazendo a faculdade. Nesse período concluí a faculdade, fiz a minha pós, passei em outro concurso e estou atuando nesse concurso. Agora, já fiz esses outros dois, que foram 4 aprovações. Um que eu escolhi, um que eu fui chamada também, eu não fui porque era um município que não era o momento para ir, não fui, assim como assisti de Deus de nenhum, eu não fui. Tá, e por que você faz então por que você faz um concurso e na hora que você vai ser chamado você não vai? Você tem que fazer o ID, você tem que ser obediente. E ao mesmo tempo você tem que saber ouvir a voz do Espírito Santo. Nesse momento você vai decidir se é pra você ir ou não, você vai sentir no coração de ir ou não. Agora eu fiz outro concurso que também agora saiu a classificação e é aqui também no município de Santa Catarina, e eu estou bem feliz que continua sendo na minha área de trabalho. Então, lançar o pão sobre as águas, fazer o ID, e guardando sempre em mente que onde quer que você esteja, você está para fazer a vontade de Deus. Você está ali por uma missão. Então, vai ter locais que você vai. Se você traça esse caminho para concurso público, vai ter lugar que você só vai passar a sua história probatória, você já vai sair. Vai ter lugar que você vai ficar 5, 10 anos, 15 anos. Isso só quem vai definir é Deus. Então assim, quando você se sente, se você colocou no seu coração de fazer aquele concurso, aquela prova, ou então aqui não precisa ser, porque o foco aqui é falar sobre concurso, né? A minha experiência, mas se você se encontra num momento ali de estar trabalhando em uma empresa CLT e não é ali que você quer estar
e se sente humilhado, desprezado, inútil, talvez seja o momento de você perguntar no seu lugar o que faria Jesus e para onde ele iria, como ele sairia daquela situação, qual porta ele abriria primeiro. Você está mudando seu foco, a sua direção, mas está colocando Deus no controle de tudo. Então é isso. Sabe que todo lugar que você passa, você vai passar experiências. Você vai levar bagagem da sua vida. Muitas não vai gostar, né? E outras você vai levar para a sua vida e vai acrescentar na sua vida. Você vai, com essa bagagem que você tem, você vai poder acrescentar coisas boas, coisas novas na vida dos outros. Nossa vida sempre vai ser essa, caminhada. É uma caminhada que não vai parar. Independente do lugar que você está, todo dia que você acorda, não vai ser o mesmo dia. Todo dia tem algo novo para você viver, porque quem está direcionando a sua vida é Deus. Tudo acontece em nome de Jesus, com a finalidade de levar sempre o Espírito Santo na sua frente, perguntando como falar, como agir, como proceder, como aceitar aquela proposta de emprego ou não. E assim, às vezes essa frustração que você tem é um chacoalhão que você está recebendo de Deus para você não se conformar. Também tem essa passagem que nós não devemos nos conformar. Mas se você está sentindo uma inquietação, se você está sentindo que precisa de algo a mais, é nesse momento que você deve sim fazer essas perguntas para Deus. Você começa a anotar toda a sua trajetória, se você ficou analisando o tempo que você está nesse emprego, e as ideias que vem na sua cabeça, o que você vem em mente na sua cabeça. Depois que você faz toda essa anotação e você se pergunta, era isso mesmo que eu queria? Estou satisfeito? Então, se não era isso que você queria, por que você está insatisfeito ou insatisfeita? Você vai colocando perguntas e depois você vai ter as suas respostas. Sempre colocando na ponta do lápis, sempre analisando e não ficando ali na expectativa sem fazer nada. Você tem que tomar uma atitude, porque toda ação gera uma reação. E sim, Deus se importa muito mais com a sua vida do que você pensa, do que você mesmo se importa. Ele se importa como você dormiu, o que você comeu, como você se veste, o que você pensa, o que você fala, com quem você anda, com quem pretende andar. Tudo porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, ele se importa com você sim. Você às vezes traça aquele caminho com essas perguntas, mas no automático você já disse que você é inútil, que ninguém olha para você, que você nasceu para ser fracassado e não percebe que quando você pensa isso, você está sendo aquilo que você está pensando e cada vez mais você vai cada vez mais que isso acontece, você vai se distanciando dele, você cada vez mais se distancia porque ele está saindo do propósito. Qual é o propósito de Deus para sua vida? Não importa o que você esteja fazendo, tudo que você faz, tudo que vem nas nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer, conforme a força das nossas mãos, dando o nosso melhor e sabendo que existe um tempo para todas as coisas e que haverá um tempo que nós não vamos mais trabalhar. Haverá o tempo do fim e que você tem feito até agora. Tudo que você tem feito, tudo vai refletir Deus. Então, sempre vai ser sobre Deus. A tua vida sempre vai ser para dar o melhor para Ele. E sim, afirmando novamente, tudo vai ser sobre Deus. A nossa vida profissional é sempre aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. O nosso id, o nosso falar, o nosso agir é sempre sobre Deus. Não é sobre os nossos problemas, não é sobre as nossas frustrações. Deus ele fala aqui em Gênesis 3, 17, 19. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste criado. Então, Deus ele se agrada que tenhamos recompensa através do nosso trabalho, a recompensa do fruto do nosso trabalho. Então, temos que trabalhar, temos que viver, mas não só de trabalho. A única coisa que nós temos que viver 24 horas é sobre a alimentação da Bíblia. Não só de pão, não é só para trabalhar só para comer. A própria Bíblia diz que não só de pão vive o homem. Então,
Então não é só o trabalho. Nós temos que fazer o ID, fazer bem feito, fazer como se fosse para nós mesmos, não aquela pessoa que chega do trabalho reclamando e de novo aquele trabalho, já estou cansado, já estou cansada. Então às vezes assim, chega uma pessoa nova naquele trabalho que está ali ansiosa para saber como trabalhar, né, se não tem muita experiência, e às vezes alguém te coloca ali como uma pessoa que serve como referência para outra, só que você não valoriza isso e Deus está te usando nesse momento e você não percebe. Aí você fala, até quando eu vou ficar nesse emprego, nesse trabalho? Não aguento mais. E Deus está falando, faça a sua parte, somente a sua parte. Faça aquilo que cabe às suas mãos para fazer, mas faça com amor, faça com dedicação, porque quem abre a porta sou eu e quem fecha a porta também sou eu. E voltando ali para o serviço público, tem pessoas que, agora eu decidi passar 6 meses da minha vida só estudando, eu me programei para isso, tenho uma reserva, né, tem um dinheiro ali que vai me suprir nesse momento, só que agora eu vou determinar que vai ser para mim estudar. Então assim, tudo que você busca, você acha. Tudo que você vai atrás, você consegue. Só falta um pouco de fé, ou então um pouco de perseverança, e até mesmo acreditar que você é capaz. Você tem que acreditar que se você está ali, você é capacitado para isso. E às vezes você passou aquele período ali de 6 meses estudando, chegou o dia da sua prova, você fez a sua prova, às vezes demorou para sair o resultado, ou às vezes quando saiu aquele resultado, não foi o que você esperava. Só que você está esquecendo que antes de você fazer, você orou, você se consagrou, você se preparou e você estudou, você tinha domínio do seu conteúdo. Então nem sempre é como a gente quer, e sim, se você deixou nas mãos dele, vai ser como ele faz, vai ser para realizar a perfeita e agradável vontade dele, e é só obedecer. Muitas vezes você vai estar num lugar que você não gosta de estar, mas foi aquilo que você fez, você estudou para aquilo, você se preparou para aquilo. Só que quando você chega no local de trabalho, são experiências que você nunca imaginou que ia passar. Só que saiba que mesmo que sejam aquelas experiências difíceis, Deus está no controle de tudo, porque você não caiu ali no vento, você não caiu ali por acaso, você está ali dentro de um propósito dele. Então é isso que você tem que observar, é isso que você tem que guardar e toda noite agradecer por tudo que você tem, por tudo que você é e pela porta que Deus abriu. Ele abriu aquela porta, ele vai fechar na hora certa e ele vai te direcionar a fazer o que for certo. Só que você tem que guardar a palavra dele no seu coração e não esquecer de perguntar todos os dias no seu lugar o que ele faria, no seu lugar o que ele falaria, no seu lugar como ele se comportaria, no seu lugar o que pode aprender mais a cada dia, o que você tem de acrescentar na vida dos outros a cada dia. Isso faz uma virada de chave na sua vida, uma mudança que você não vai se reconhecer. A partir do momento que você realmente entrega, confia, ele vai fazer tudo o que é para fazer na sua vida. Então só fique em vigilância, esperando o momento certo, e a resposta já foi dada. Você tem que esperar o momento da ação. E assim, para você fazer aquela prova, você se preparou internamente, você guardou conhecimento, você foi em busca de conhecimento. Sempre vai ser o lado interno para refletir no lado externo. Foi assim com todos da Bíblia, foi assim com Jesus. Jesus foi preparado para pregar e para falar que ele era o rei, que ele morreria, que depois de 3 dias ele reconstruiria tudo, ninguém entendia porque sempre é um mistério. A vida de Jesus sempre foi um mistério e só sabiam o que ele estava falando, só criam na palavra dele aqueles que o seguiam, aqueles que guardavam a sua palavra no coração, aqueles que lembravam o que ele falou. No 3º dia eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Muitos vão rir, muitos vão achar que eu estou louco. Como pode? Ele também diz que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não conseguiu sair da cruz. Deixaram aqueles pregos cravarem suas mãos, seus pés. Morreu do lado de 2 ladrões, que hoje a gente sabe que significa as 2 multidões, aquela que crê e aquela que não crê. Só que ele falou que tudo isso era para cumprir um propósito. Então tudo vai ser para cumprir
propósito. Tudo vai ser para falar dele. O foco sempre será ele. Então viva as melhores experiências, seja feliz com as suas melhores experiências. Ele falou que o servo não pode ser maior que o Senhor. E ele também falou que ele passaria perseguições. Se eu estou sendo perseguido, vós também sereis. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerás. Então tudo é firmado na palavra dele. Sabemos como vai ser o nosso dia a dia. Sabemos como vai ser a nossa trajetória, porque se olharmos a história de Jesus, ela é clara. Ela é clara em saber que passamos momentos difíceis, mas que Ele estaria em todos os momentos. Que Ele é que nos guarda, que Ele é que nos fortalece, que Ele é o nosso provedor. Ele seca a fonte na hora que Ele quer secar e Ele faz jorrar na hora que Ele quer jorrar, porque Ele sempre está nos preparando. Então guarde na sua mente. Primeiro o trabalho é interno, depois ele reflete externamente. E quando eu falo que tudo é experiência, tudo é para o nosso bem, eu volto a falar sobre a minha experiência. Para mim fazer esse último concurso agora, foi um momento de muito desafio, foi um dos piores momentos que eu passei, né, na minha vida mesmo, que eu achei assim, eu tive que falar, Senhor, eu lembrei da passagem de Jesus que pediu para Deus, né, se fosse possível que passasse aquele cálice, né, porque ele estava sendo muito, a experiência, as lutas que tu passa no teu dia a dia, na tua vida, nunca vai ser fácil, mas será mais difícil quando você não coloca Jesus. Vai ser mais difícil quando você tenta fazer pela tua força. Você sabe que você só anda para trás. Então, quando você realmente determina que Ele está no controle de tudo, Ele vai fazer tudo. Então, nesse momento que eu estava passando essa fase bem difícil da minha vida, eu falei para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em depressão? Eu vou ficar escondida? Ou eu vou fazer alguma coisa? Aí eu fiquei fazendo essa pergunta. Aí eu falei, Deus, eu sei que eu não vou conseguir passar sozinho, mas só me ajuda a passar por esse momento. Me ajuda a passar, esteja comigo em todos os momentos. E ele me respondeu. E eu perguntei para ele, eu vou ficar em depressão? O que eu vou fazer? Me ajuda, me dá a resposta. O que ele falou para mim? Você vai fazer concurso. Aí eu veio na minha cabeça, mas eu já fiz concurso. Mas eu já estudei, já fiz concurso. Você vai fazer o concurso. E eu somente obedeci. E quando você é obediente, Deus abre as portas e Ele vai te guiando. E eu fiz. Tanto é que agora saiu esse resultado, né? Então assim, às vezes você está num lugar e você vai para outro. Por quê? Porque Deus determinou. Você colocou a sua vida diante dele, quem vai escolher o passo a passo é Ele. Quem vai escolher a trajetória vai ser Ele. E eu falei para Ele, me dá outra experiência de vida, quero continuar fazendo o teu ID, mas faz alguma coisa pela minha vida. E sobre esse assunto, no final desse vídeo eu vou deixar aqui em card, é uma janelinha que vai aparecer ali no final. Você vai clicar nesse vídeo para você entender o que eu estou falando nesse. Qual foi a experiência que eu passei para me chegar a essa situação, para me ter a resposta desse concurso que eu tenho agora, né? Então assim, pela quarta vez, passei no concurso e essa foi uma das inesquecíveis experiências que eu passei. E mais uma vez ele me honrou, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu escolhi obedecer. Eu falei para ele, não largue minha mão. Se é para me passar, então me ajude a passar. Ajuda que eu passe pela essa caminhada, por essa trajetória, e que lá no final eu venha entender o que aconteceu, por que aconteceu, que eu venha mais uma vez glorificar o teu nome. Então, mais uma vez efetiva, mas a honra e a glória é somente dele. E somos sempre guiados, né, pela Bíblia. A Bíblia fala mais uma vez, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nesse momento difícil da minha vida eu tivesse buscado a resposta em mim mesmo, tivesse escolhido a depressão, hoje eu não estaria com esse resultado e hoje eu não teria essa experiência para contar para você. Então, olha como é diferente o que importa quando você olha a sua situação, a sua dificuldade
por ângulos diferentes e que nesses ângulos você está colocando Deus em primeiro lugar. Quem é que vai atuar? É Jesus. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo, que vai te direcionar. Esse que vai falar contigo no teu coração. Esse que vai falar contigo através de sonhos, usando pessoas. E é de várias formas que ele se faz presente no nosso dia a dia. É o segredo, é confiar. O segredo sempre foi confiar e manter a nossa fé viva, sabendo que quem faz é ele. A obra é dele. E trazendo ali para nossos irmãos da Bíblia do passado, as melhores experiências que eles tiveram foram momentos de grandes provações. Foram momentos que eles foram realmente provados mesmo ali para você escolhe seguir com Deus ou blasfemar ou negar o nome dele. Josué, José, Jacó, Jesus, todos passaram por grandes tormentos, grandes tribulações, grandes sofrimentos. Lembrando que Jesus foi o que passou o maior sofrimento, né? Para que eu estivesse falando contigo hoje. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então vai ter lugar que você, como eu já te falei, vai ter lugar que você vai se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Aí você tem que pensar nesse momento e refletir e falar por que e para que eu estou aqui. O que Deus tem de realizar através da minha vida neste lugar. Quando você faz isso, você não está antecipando, mas você está fazendo com que as coisas aconteçam. Você está liberando que você está fazendo o que Ele manda. Você está ordenando ao seu subconsciente que quem manda é Deus. Quem abre as portas é Deus. E no momento certo Ele vai falar o que você deve fazer. É simples assim. Servir a Deus é muito simples. Só que colocamos muitas dificuldades. Sempre queremos falar com Deus quando estamos com uma dificuldade, quando queremos resolver um problema. E muitas vezes os 10 leprosos, todos queriam que a cura. Quantos voltaram para agradecer? Somente um. E não só para buscar algo de Deus, mas não porque Ele faz. Eles estavam buscando a cura, só que no momento que receberam a cura, esqueceram do mestre, esqueceram de quem curou. Somente um veio fazer a sua parte. Um leproso que voltou para agradecer e que lembrou e falou que se não fosse ele não estaria curado. Se não fosse ele, você não estaria nesse emprego hoje. Se não fosse ele, Deus não tinha cumprido as suas promessas na sua vida. Por mais que você esteja neste momento bem difícil da sua vida, o que você tem que fazer? Olha para trás, comece a enxergar tudo que Deus já fez na sua vida. Assim é mais fácil você conseguir olhar para o foco. É mais fácil porque você vai ter aquele sentimento de gratidão, de agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é na minha e na sua vida. E Ele está no seu presente, Ele está no seu passado e Ele está no seu futuro. Mas que você entenda que para você chegar no seu futuro, você tem que determinar o seu presente, o seu agora. Então é tudo sobre Ele. Ele está no controle de tudo. E Ele tem as melhores escolhas. E Ele tem o melhor para mim e para você. Coloque isso na sua mente. Aprenda a viver o melhor dele. Aprenda a observar tudo que está à sua volta. Sendo grato. Quando você começa a ser grato, quando você começa a ser grata, você é uma outra pessoa. Sua vida muda totalmente. E assim, eu vou terminar esse vídeo falando que você e eu somos a imagem e semelhança dele. O melhor dele está por vir na sua vida. Acredite, tenha as melhores experiências, mas não fique somente com você. Passe as suas experiências para o outro, assim como estou fazendo com você. Porque é assim que Deus vai acrescentando as bênçãos, é assim que Deus vai falando ao coração de outras pessoas, e é assim que Ele vai mostrando como Ele faz na vida daquele que crê e obedece a sua palavra. Eu vou ficando por aqui, tenho certeza que você tem muitas histórias para contar, suas experiências, coloque aí nos comentários, compartilhe esse vídeo ajudando outras pessoas. Não esquece de agradecer, porque a gratidão transforma as vidas.